Hoje eu gostaria de falar sobre a relação entre Eros e Thanatos, né? A relação entre o desejo e a morte. Nós verificamos que aqueles que são muito apegados aos desejos, né, tendem de ver a vida passar. E também ver o seu desejo desvanecer quando não realiza determinados desejos, né? E muitas vezes aquele que abraça a morte mais vive do que aquele que abraça a vida, né? Aquele que abraça a vida morre porque vê a mesma desvanecer entre seus dedos. Esse adágio, né, que eu estou falando para vocês aqui foi remetido em diversas culturas, principalmente as orientais, né? Como a China, Japão, Índia, né? E esses adágios, né, fazem todo sentido no mundo de hoje. A vida como a morte, elas são os dois lados, né, da mesma moeda, né? E só percebemos a vida quando perdemos alguém da qual consideramos importante. Então a vida só faz sentido com a morte, né? O preço que nós temos pelas coisas, o apreço, ela só faz sentido como perdemos, porque quando temos não valorizamos aquilo que temos, mas sim aquilo que não temos, né? Hoje em dia as pessoas se apegam tanto à vida que não percebem o quanto elas nos escapam, até mesmo entre os dedos. A morte não está no futuro, né? Ela está em detrimento ao passado, visto que a cada dia vivemos menos nesse planeta. A morte é tão intrínseca na vida quanto a vida na morte, porque há um processo de criação e destruição, alegria, tristeza, prazer e dor, como essa dentre tantas outras coisas. Pode ser se morrer em vida, né? E há muito nesse processo, porque há pessoas que morrem tanto em vida, né, que quando seus desejos não são completados, as pessoas defiam, entram no processo de pulsão, até mesmo uma pulsão de morte, no conceito freudiano, né? E até isso até é muito paradoxal, né? Porque há pessoas, por exemplo, que desafiando a morte dia a dia, né, têm mais vida do que pessoas que quando se apegam muito à vida, né, a morte se escapam entre os dedos, né? O que é da natureza humana, né? Esse paradoxo, pelo devido fato de pensarmos demais. Interessante que vemos que a vida, tanto quanto a morte, ela caminha no mesmo sentido. Porque visto que a morte está no passado, né? Porque cada dia que passa, morremos. E a cada dia vivemos menos, né? Que se apegamos tanto à vida, né? Não no conceito de você aproveitar a vida, o que é estritamente normal, né? Mas é se apegar, por exemplo, às coisas que nos dão sentido à vida. As pessoas se apegam muito a bens, a objetos, né? A carros. Então, parece que quando se perde o carro, um objeto perde algo de si. Mas quando a pessoa perde algo relativamente seu, que é da sua família, que não se percebe, esse sentimento se torna mais forte. E com isso há um certo pesar, porque a pessoa reclama até depois que perdeu um ente amado, né? Perde essa costura existencial e até mesmo começa a entrar em estado de lamentação. Por que eu não amei mais? Por que eu não me dediquei mais? Por que eu não o valorizei mais, né? Dizia Sócrates, né, que aprender a filosofar é aprender a lidar com a morte, porque a vida em si ela é totalmente efêmera, né? A vida ela é muito curta para ser pequena. Essa frase do Cortella é ímpar. Por isso que não devemos nos apequenar, pois quando a morte vier, começamos a nos lamentar dizendo:
porque não lutei, porque não conquistei nada. E agora nada me resta. Mas o problema não é o final, mas é o trajeto. Quando você luta, por exemplo, para conquistar as coisas, o mais importante são as pessoas que você conhece nesse meio, as pessoas que você se vincula, depois se desvincula. Há um processo de amor e desamor, há um processo que junta e ao mesmo tempo separa. Então, quando você se apega ao processo que você separou, você morre. Porque você está muito vinculado àquilo que você perde. Mas todo dia perdemos algo e não percebemos. Algo que está no próximo e até mesmo algo de nós mesmos, que na maioria das vezes não percebemos. Só depois de algum tempo que entramos em um estado totalmente reflexivo para verificar o quanto de tempo que perdemos na vida, no caso de não dar atenção aos nossos pais, aos nossos filhos, né? E as pessoas que extremamente importam nessa nossa caminhada, né? E a vida só tem uma certeza, somente uma, porque das demais somos cheios de dúvidas, né? E com isso o ser humano se debruça para poder entender a vida, né? E os processos intrincados dentro dela. Mas somente tem uma coisa que é realmente certa na vida, é que é a morte.